tem filho entrando aí na adolescência e já começou a perceber alguns conflitos nos relacionamentos, saiba que você não está sozinho e que é possível sim seguir algumas orientações para tornar essa relação mais saudável e mais tranquila na medida do possível. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. E para nos orientar aí com todas essas dicas para os pais e mães que sempre que os filhos chegam na adolescência terminam enfrentando conflitos aí nos relacionamentos, é o processo, ela chama muito do processo de adolescer. Não nos preparamos para cuidar dos filhos adolescentes e aí terminamos assim. Os filhos entram em conflito e os pais também, né? Débora Sampaio, psicóloga que abraçou essa causa dos adolescentes e vem ajudando muitas famílias, né, Débora? Com essas orientações, porque quando a gente vai ter um filho, a gente se prepara, né? Geralmente tem escola de pais para receber aquela criança, mas aí o filho chega na adolescência. E aí, como faz? Juliana, isso é tão importante, né, o que você está trazendo, porque de fato a gente tem muitos manuais, recebe muitas orientações quando vai receber um bebê, mas nesse momento da adolescência, que é sim o segundo nascimento, o adolescente ele vai sair do útero da família, ele vai nascer para o social, para as amizades, para outros relacionamentos, para um Pro olhar mundo, né? diferente Pro para mundo. isso, para o mundo. Ele precisa ir construindo essa autonomia dele, né? E aí os pais ficam muito perdidos. Por quê? Porque primeiro que para eu nascer para o mundo, para eu trabalhar minha autonomia, minha independência, eu preciso me separar um pouco dos meus pais. E me separar dos meus pais emocionalmente, se diferenciar dos meus pais, né, exige um processo em que eu vou questionar muitas coisas, né? O adolescente ele começa a pensar sobre a vida, a refletir sobre os valores, sobre o que ele aprendeu, a checar as verdades. Então, para os pais, às vezes, é um processo que é muito desgastante emocionalmente, né? É um processo que o filho está ali toda hora enfrentando. Aquele filho que chegava e dizia: mamãe, eu te amo, você é a pessoa mais importante da minha vida, eu te amo tanto, tanto, tanto. Começa a olhar para você com cara de ranço, com dando rabisaca, né, desqualificando você. Então, às vezes, enquanto pais, né, se a gente não entende que é um processo que ele está vivendo emocionalmente e que é como se ele precisasse, o adolescente ele precisa desidealizar os pais, tirar os pais daquele pedestal que a criança coloca. E enquanto pai, enquanto mãe, se eu não sei disso, eu vou achar que eu sou uma péssima mãe. Eu vou achar que tudo que eu fiz não prestou nada, porque agora esse menino tudo reclama, nada presta, me enfrenta, tudo que eu faço não tá bom. E aí eu vou entrando numa angústia comigo. E, enfim, isso só vai prejudicando a minha relação com ele, né? Porque é um momento em que o adolescente precisa que os pais estejam muito firmes, apesar de ser necessária toda uma flexibilidade na renegociação das regras, né, nos ajustes dessa relação, mas ele também precisa de acolhimento, mas não de um acolhimento infantil, né? Porque tudo que o adolescente não quer é ser tratado como criança. E aí, se a gente não entende isso, ô meu amor, vem cá. Ai, mãe, sai pra lá. Né? E é um processo que envolve muitos lutos, né? O luto, entendendo o luto como esse processo que a gente elabora uma perda. Os adolescentes, eles estão perdendo muitas coisas, né? Eles estão perdendo o corpo de criança, os pais da infância, eles estão perdendo a infância. E os pais também estão vivendo muitos lutos, porque estão perdendo justamente esse filho infantil, criança, cheio de graciosidade, que agora só quer viver trancado no quarto, isolado, cheio de segredos. Verdade. A partir de Se que a gente... idade a adolescência? A partir de que idade Olha, esse jovem começa a apontar esses sinais aí dessas mudanças, Débora? na verdade, assim, não tem uma regra em termos cronológicos, né? Porque é um processo muito, muito individual. Existe a puberdade, que é esse amadurecimento biológico que todos eles passam, né? Mas, assim, o que a gente tem hoje é que a Organização Mundial de Saúde diz que a adolescência vai dos 10 aos 19 anos, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que vai dos 12 aos 18 incompletos. E a gente ainda tem um conceito aí de juventude, para a Organização Mundial de Saúde também, que vai dos 10 aos 24 anos. Então, hoje a gente já entende a adolescência, porque alguns chamam já de pré-adolescentes, né? 10, 11 anos.
entendendo a adolescência a partir dos 12, mas isso é muito relativo. A gente tem visto que eles estão começando a viver esse processo cada vez mais cedo, até porque tem um mundo aí virtual que tem mostrado, tem feito com que eles tenham acesso a conteúdos mais adultos, né? Muito antes do que a gente tinha antigamente. Tem acelerado, né, esse processo. Tem sim, tem sim. Débora, com a sua experiência de consultório, com a sua experiência com famílias desses adolescentes, se você pudesse resumir aí 5 dicas, 5 atitudes, por exemplo, que os pais podem tomar para tornar esse momento mais saudável. Eu sei que não vai ter como evitar os conflitos que são inerentes a essa fase, mas como tornar isso mais saudável e menos doloroso, tanto para o adolescente quanto para os pais? Olha, Ju, a primeira coisa que eu diria é a chegada da adolescência de um filho é uma crise. E é uma crise necessária, entendendo crise como um processo de realmente de desenvolvimento e de mudanças. Então, é inevitável. Todos vão passar por isso. A mudança, ela vai acontecer. E essa mudança é uma mudança na relação. É uma mudança na forma de ser, na forma de estar. Então, primeiro, né? É necessária, mas vai passar. Não é eterna, né? Segunda coisa, os pais, assim, as famílias precisam entender que não é pessoal. Eu sempre não. Os ataques, né? Esse processo para ele poder ser diferente, não é para Juliana, não é para José, é para a mãe, é para a função materna, é para a função paterna. Então, é necessário e é saudável que eles enfrentem. Esse enfrentamento não é questionando a autoridade dos pais, é um enfrentamento que é assim, eu preciso ser eu aqui em casa para eu poder conseguir ser eu lá fora. Então, um adolescente que é muito passivo, inclusive, ao contrário do que para os pais é muito mais confortável, não é saudável, porque às vezes é um adolescente que fica muito vulnerável, que fica muito influente lá fora, porque não conseguiu ser ele, se diferenciar, né? Então, assim, entender que é uma crise necessária e passa, entender que os enfrentamentos são importantes e que não é pessoal. Eu acho que ouvir mais, né? Porque quando eles enfrentam, é claro, a gente, enquanto pai, enquanto mãe, a gente quer sustentar a nossa autoridade. Então, às vezes, cala a boca, você tá falando besteira, vai pro seu quarto. O adolescente, a rebeldia do adolescente, às vezes, desperta muita raiva nos pais, né? Então, assim, eu acho que é ouvir mais. Se a gente ouvir mais, o adolescente ele vai sinalizar os incômodos dele, ele vai questionar condutas nossas, e às vezes é importante sim a gente ouvir, porque às vezes ele até tem razão, né? Uma outra coisa super importante para os pais, cuidem das suas vidas pessoais, porque o adolescente ele precisa de pais felizes entendendo, claro que felicidade a gente não está feliz o tempo inteiro, mas o adolescente ele precisa ter um pai e uma mãe que cuide de si também, que tenha amigos, que tenha a sua vida para além da dele, para ele poder ir construir a autonomia dele, porque senão, se eu tenho uma mãe muito frágil, muito dependente, ou um pai, é como se tipo assim, eu não posso deixar minha mãe sozinha, eu não vou para a festa porque eu não posso deixar minha mãe sozinha. E aí é um processo que realmente também não é nada saudável. Então, eu digo muito para as mães, para os pais, olha, tenham amigos. E de preferência amigos com filhos adolescentes também. Para vocês desabafarem, para vocês compartilharem, porque não é fácil ser rejeitado todos os dias. Porque o adolescente, ele tá ali todo dia rejeitando o pai e a mãe, né? Para poder, eu não posso mais precisar de vocês. E a última sugestão que eu daria é evite ao máximo infantilizar o seu filho. É claro que a gente tem que entender que ele ainda não é um adulto, ele não tem ainda um repertório emocional que a gente tem, de experiências, de vivências, mas ele também não é mais criança. Então é aquela autonomia vigiada que a gente vai dando, né? Eu preciso dar espaço para ele poder ir assumindo algumas responsabilidades, né? Mas ao mesmo tempo eu vou ficar aqui por perto, porque se ele cair, eu posso estar aqui para ajudar ele a se levantar, mas eu não posso impedir que ele caia, né? Então, eu acho que é um pouco, sabe, do que a gente pode ir trabalhando na gente, enquanto pais, para poder ajudar esse adolescente nessa travessia. É como um túnel, sabe, que tá sendo cavado dos dois lados. Para os pais e para eles é uma travessia que eles estão vivendo e vai passar.
e passando, e se a gente souber, enquanto pais, aproveitar, porque a adolescência é uma oportunidade de reorganizar o relacionamento, né, entre pais e filhos. A gente pode ter aí um filho jovem adulto numa relação afetiva, saudável, de respeito. Ele vai voltar a lhe valorizar, ele vai voltar a lhe respeitar, né? Olhe para trás e veja o que aconteceu com você também, né? Isso Isso aí é mesmo, algo. Ju. Agora, Exatamente. uma coisa que eu percebo como uma barreira hoje, eu falo por mim, eu falo por muitas amigas que têm filhos adolescentes. Ah, e o filho queria alugar uma casa com os amigos para passar o Réveillon. Como que eu vou mandar meu filho sozinho? Eu disse, mas a gente não. Aí eu peguei e refleti. Disse, a gente também não já alugou? Lembra quando a gente foi para Pirangi, que era só a gente, quatro Sim. amigas, alugamos uma casa e passamos o carnaval lá? Não, mas naquela época era diferente. E realmente, se você para refletir, naquela época era diferente, a gente podia andar na rua, né? A violência não Sim, era tão grande. Como é que sim. fica, Débora? Qual a orientação para os pais que hoje têm esse medo? Esse medo de soltar o filho, não pelo filho, mas por tudo que vem acontecendo no mundo. Como agir nesse momento? A gente tem uma sociedade que está diferente, né? A cultura, a sociedade, é um momento diferente. É tanto que a gente fala até assim que não existe uma adolescência, existem adolescências, porque a adolescência vivida em cada período, ela tem as suas nuances, as suas especificidades, né? Mas o que eu diria a gente precisa tentar promover um contorno de segurança, mas um contorno de segurança que eu possa realmente sair um pouco de cena. Porque às vezes, se a gente fica também num lugar de superproteção, a gente fragiliza esse filho. A gente não prepara ele para os desafios, para as adversidades que vão existir. Então, é tipo assim: meu filho, tudo bem, você vai. Agora, olhe, leve o celular, qualquer coisa me ligue, leve, anote o número. Assim, é tentar dar um contorno, mas deixar que realmente ele possa ir. Eu vou tentar proporcionar uma segurança, né, ao máximo, mas também sem deixar ele dentro de uma bolha, porque essa bolha, ela sufoca, essa bolha, como eu falei, ela fragiliza, e aí às vezes é um processo que ele começa a mentir, né, para poder ter essa liberdade. Então, acho que aí a gente vai tentando encontrar mecanismos em que eu possa estar um pouco tranquila do meu filho ir. Ah, uma coisa muito bacana, combinar entre os pais. Então, são os amigos, são 5 amigos, né? Então, eu estou ali em contato com os outros pais. Porque às vezes o meu pode não me atender, mas o seu atende você. E assim a gente vai, sabe, criar uma rede de apoio entre os pais. Eu acho que isso é extremamente necessário, sabe, Juliana? Porque como eles estão vivendo esse momento juntos, né, no grupo, no coletivo, o adolescente ele vai encontrando essa nova identidade no grupo, né? E aí, às vezes, se a gente tem um bom relacionamento com os pais dos amigos dos nossos filhos, isso facilita bastante, porque a gente consegue ter essa rede de apoio, né? Um pai vai deixar, o outro vai buscar, e aí a gente vai tentando, né, dar esse monitorar, mas sem invadir e sem sufocar. Isso. Débora, muito obrigada. A gente passaria o dia inteiro aqui falando, né? Ah, Porque são tantas questões voltadas são. a esse momento. Mas o importante Isso, é isso, né? É importante você aceitar que não é só você que está passando por isso, que isso, todo pai que tem filho adolescente vai chegar a esse momento e buscar da melhor isso. maneira acolher, né? Acolher o filho. Só não dá para lavar as mãos, né, Débora? Não pode lavar as mãos Não. nessa E aí fase é de uma coisa conflito. extremamente necessária, Juliana, porque assim, os adolescentes eles precisam se sentir independentes, mas eles precisam continuar se sentindo importantes. E pertencentes ao grupo familiar. Então, na hora que os pais dizem, não tem jeito mesmo, vai, não é assim, né? Então, é uma crise. Hoje a gente, quando a gente vai estudar o ciclo de desenvolvimento da família, a chegada da adolescência de um filho é considerada realmente uma das maiores crises que a família vive. Como eu falei, porque vai mudar tudo. Mas, se a gente conseguir ter maturidade, eu digo muito assim, os pais precisam ter maturidade para entender que os adultos da relação são eles. Que por mais que aquele filho pareça um adulto fisicamente, ele ainda não é. Né? Então, para a gente poder ir trabalhando de fato esse momento, que é um momento precioso. Às vezes, Ju, tem mães que dizem assim: Débora, eu me arrependo tanto porque meu filho, quando era criança, eu estava trabalhando muito, eu quase não aproveitei, e agora ele já está aí adolescente e não quer mais saber de mim. Aí eu disse: olha, a adolescência é uma segunda chance
que a vida dá, que os pais têm de se reaproximar desse filho. Agora, não adianta você querer se reaproximar dele como se ele fosse uma criança. Ele não vai querer. Uma mãe que infantilize é um pai que infantilize. Eu preciso olhar para o meu filho sabendo que ele ainda está vulnerável, ainda está em desenvolvimento, mas que ele precisa de uma mãe agora, uma mãe mais firme, né? Eu falo muito da firmeza e da gentileza, mas uma mãe que também valide o que ele pensa, que escute, que dê exemplos, que não dê tanto sermão, que dê exemplos, sabe, que chegue mais junto. Enfim, então eu acho que isso vai ajudando um pouquinho, né, nessa travessia. Só mais uma dúvida aqui de mãe. Na infância a gente vê muita questão do limite, aquela criança que grita e que pede o limite, você tem que ir lá ser Sim. firme para impor esse limite. Na adolescência, a gente também precisa seguir firme com esses limites, né? Para que ele saiba que ele tem um limite ali, que ele não pode ultrapassar tanto ou não, é para relaxar um pouco. Olha, a gente vai trabalhando muito a questão da flexibilidade. Por quê? Porque, de fato, o adolescente a gente já pode. Eu digo que a gente precisa ser como elástico, né? Porque o elástico, a gente que pulava elástico, né? Se você esticar bem, ele fica bem firme e ele não se mexe, não. Mas a gente vai moldando e ele também vai flexibilizando. Então, tem horas que tem que ser firme? Tem. Tem horas que, às vezes, se o adolescente errou e você precisa, né, agir de uma forma mais dura, a gente precisa sustentar isso. Agora, eu acho que com muita verdade, sabe? E às vezes até dizer, olha, meu filho, talvez isso esteja doendo mais em mim do que em você. Eu não lhe dar isso, eu não fazer isso, tá me maltratando muito. Mas eu também não posso. Você errou, você precisa arcar com as consequências do seu erro. Então, acho que o diálogo ele é muito necessário, sabe, Juliana? Os adolescentes se queixam muito que os pais não escutam, que tudo que eles falam é besteira, e a gente precisa validar o que eles estão sentindo, validar o que eles estão pensando, para a gente poder ir entendendo também, né? Então, eu acho que se a gente vai trabalhando essa comunicação, e o limite entra como algo muito necessário, sim, essa firmeza. Mas um limite que é firme e depois vai e conversa. Ou até às vezes, porque assim, nós somos passíveis de erros também. Uhum. Então, às vezes, por exemplo, pedir desculpa. Meu filho, me desculpe. Eu acho que eu exagerei com você ontem. Eu estava muito irritada com outras coisas e acabou que quando você chegou e foi a gota d'água, eu acabei descontando em você. Desculpe, né? Pedir desculpa, reconhecer, não é se humilhar, não é perder a autoridade, mas é ir construindo uma relação verdadeira, sabe? O adolescente ele já percebe isso. Então eu acho que o limite é fundamental, sim, ser firme, mas também ser gentil, ser acolhedor, ser humano, ser verdadeiro. Ótimo, Débora, muito obrigada mesmo. Você falou aí do elástico, eu pensei, o elástico você fica esticando muito e não volta, ele perde a função, né? Também, Ele não vai mais ser exatamente. elástico. Ele Então é fica melhor ter frouxo, essa. né? Isso, É, exatamente. Exatamente. Eu que agradeço, Juliana, o convite, a oportunidade, né? Para mim é sempre um grande prazer poder estar trazendo um pouco do que eu conheço, do que eu estudo, do que eu trabalho aqui para as famílias, para que a gente possa cuidar melhor dos nossos adolescentes e, consequentemente, da nossa sociedade, porque eles são aí o futuro são da o nossa futuro. sociedade, né? Exatamente. Exatamente. Muito obrigada, Débora.